tudo bom? Eu sou a Carmen, sou advogada, trabalho no escritório Epaminondas Nogueira. Estou falando sobre o nosso livrinho, Manual de Direito do Trabalhador. Hoje eu vou falar sobre a emissão da CAT. A CAT pode ser emitida pela empresa, pelo médico que atendeu o trabalhador, pelo sindicato, pelo próprio trabalhador ou pela família do trabalhador. O que é a CAT? A CAT é a comunicação de acidente do trabalho. Ela deve ser emitida sempre que houver um acidente do trabalho, mesmo que seja um acidente de natureza leve. A empresa deve sempre emitir a CAT e fornecer uma cópia da CAT para o trabalhador. Por que é importante pedir a emissão da CAT? Mesmo que você não tenha sido encaminhado para um pronto-socorro ou tenha que ter ido ao médico imediatamente após o problema, o acidente. Porque eventualmente, às vezes a gente leva um tombinho bobo ou torce o pé, acha que é uma coisa besta, só que lá na frente aquela situação pode causar algum tipo de dano mais grave, um incômodo mais sério que necessite de um afastamento por um tempo maior. Então é importante que sempre o trabalhador solicite a emissão da CAT. Quando o trabalhador fica afastado por um período superior a 15 dias, ele é encaminhado ao INSS, após a emissão dessa CAT. E nesse caso, quando ele volta, tem a alta do INSS e retorna para a empresa, ele tem uma estabilidade de 12 meses. A empresa não pode demitir o funcionário quando ele retorna de uma situação de acidente do trabalho. A CAT tem que ser emitida não apenas quando há acidente do trabalho, mas quando há uma situação de doença ocupacional, uma doença que tenha sido causada pelo trabalho. As mais comuns são tendinite ou doenças pulmonares que tenham sido causadas por algum tipo de produto químico, alguma coisa assim. Nesse caso, a empresa também é obrigada a emitir a CAT. A cópia da CAT é sempre um direito do trabalhador, ele deve sempre exigir a cópia do documento e guardar consigo. Se o trabalhador for encaminhado para algum médico, hospital, pronto-socorro, houver necessidade de chamar o SAMU, sempre após o momento que ele tiver condição, ou a família e o próprio trabalhador devem sempre buscar os prontuários médicos e guardar essa informação, porque essa informação pode ser necessária mais para frente, essa documentação. Se a empresa se recusar a emitir a CAT, o trabalhador pode entrar com uma ação trabalhista exigindo a emissão do documento. Quando o trabalhador é afastado por acidente do trabalho, existe a emissão da CAT, acidente ou doença do trabalho, ele passa a ter direito ao recolhimento do FGTS durante o período que ele está afastado, o que não acontece se ele estiver afastado por doença comum. Por isso é importante a emissão da CAT. E se o trabalhador fica afastado por um período por conta do acidente, retorna ao trabalho, e daí é necessário novo afastamento, e o afastamento se dá por um agravamento daquela situação que foi relacionada ao acidente do trabalho, ele deve novamente exigir a emissão de uma nova CAT. É importante. Quando o trabalhador retorna de uma situação de acidente ou doença laborativa, pode ser que ele tenha restrições, que ele fique com algum tipo de sequela. Então o médico particular dele e até o próprio médico do INSS pode determinar quais são os esforços ou em quais situações ele tem que ser readaptado a uma nova função. Então a CAT é um documento importantíssimo, nunca deixem para depois, sempre exijam no momento. Procurem sempre fazer os pedidos de forma por escrito ou pelo WhatsApp ou pessoalmente na empresa, levando um protocolo, alguma coisa. Se for impossível um pedido escrito, grave a conversa com o seu empregador solicitando a emissão da CAT. Bom, por hoje é isso.
Se vocês quiserem ter acesso à nossa versão impressa desse livrinho, basta que você nos solicite pelas redes sociais ou que você baixe a versão digital, que vai ter o link agora no final do vídeo. Muito obrigada e até mais!